uma mensagem, ela é bem conhecida. Igual a irmã falou, os evangelhos, eles é bem conhecido porque são o que é mais pregado, né? O que é mais falado é os evangelhos. Mas eu creio que cada dia, porque a palavra do Senhor fala, né, que a cada dia ela se renova, né? Então eu creio que cada vez que a gente lê uma palavra, ela se renova para cada pessoa, ela vem renovada. E vamos estar abrindo no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amém? É uma passagem que eu gosto muito de ler. E ela é bem atual para os nossos dias hoje, né? Que hoje em dia está todo mundo muito atarefado. Hoje em dia a gente é acarretado de serviço. Serviço. E às vezes a gente deixa de fazer o essencial para Deus, né? Mas vamos lá, para a glória de Deus. Que o Senhor me cobre com o sangue do Cordeiro. Nos ensine. Que fala assim: e aconteceu que, indo ele de caminho, encontrou Jesus uma aldeia e uma certa mulher, por nome Marta. E ela recebeu pão em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e muito ansiosa. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se tenda de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe é tirada. Amém? Aqui nós entendemos, né, que trazendo para os nossos dias de hoje em dia, muitas das vezes, nós que servimos a Cristo, não é fácil, porque servir a Jesus, eu sempre falo, não é fácil. É bom e quão maravilhoso é servir a Deus, né? Mas não é fácil, é uma tarefa bem difícil. Porque às vezes nós temos que desfazer de nós mesmos, nós temos que deixar de fazer algo para nós, para fazer para Deus. Muitas das vezes nós temos que deixar a nossa panela para depois, para que nós possamos fazer algo para o Senhor. E muitas das vezes nós estamos em um tempo que hoje tudo é importante, né? O trabalho é importante, a academia é importante, a feira é importante, menos a casa do Senhor. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, não todas, mas tem muitas pessoas deixando a casa do Senhor para a última hora. Muitas das vezes é o dia de dar uma faxina, de limpar, de organizar alguma coisa na casa do Senhor, mas muitas das vezes naquele dia é o meu dia de eu ir ajudar a irmã, mas talvez naquele dia eu tenha alguma coisa que eu vou fazer, que naquela hora não dá para mim ir ajudar a irmã. Então,
eu entendi que quando eu faço isso, né, quando eu tomo essa decisão, eu estou deixando de servir e obedecer ao meu Deus e servir a minha carne, servir a minha vontade, né? Fazer a minha vontade. E o evangelho nunca é a nossa vontade, né? Porque geralmente a gente nunca quer ir para a igreja, tem dia que a gente nem quer ir para a igreja, não quer ir orar, não quer se levantar, mas servir a Deus é viver e obedecer, e viver em obediência ao Senhor. E obedecer ao Senhor sempre é sair de nós e viver para Cristo, né? Porque a palavra já fala, morrer para o mundo e viver para Cristo, né? E quando que eu entendo que eu morro para o mundo? É quando nada do mundo me satisfaz, né? É quando os afazeres do mundo não me satisfaz e nem me acarreta ao ponto de eu não chegar até a casa do meu pai para fazer o trabalho que eu ia fazer. Irmã Ju, mas o que é que você ia fazer na casa do Senhor? Eu ia limpar o chão, eu ia limpar a cadeira. Ah, não, mas a irmã tá lá, ela limpa. Mas às vezes a irmã tá fazendo outro trabalho. E eu, por minha vontade, eu não fui, né? E o Senhor, e aqui a gente não precisamente, quando o Senhor fala que Maria escolheu a boa parte. Por que Maria escolheu a boa parte? Porque sempre é bom ouvir falar do nome do Senhor. Sempre é bom ouvir uma palavra de Deus. Sempre é bom ouvir um louvor. Sempre é bom ouvir um testemunho. Sempre é bom ouvir o que Deus tem feito na vida da outra irmã. Porque às vezes nós evangélicos, muitas das vezes nós precisamos, às vezes nós estamos tão fraquinhos assim, nós estamos assim tão... às vezes nós estamos tão desacreditados, mas nós precisamos ouvir da boca da outra irmã o que Deus fez na vida dela para que a nossa fé se renova. Para que nós venha a ter mais fé, a confiar, a acreditar que da mesma forma que Deus fez na vida da irmã, Ele vai fazer na nossa. Às vezes nós estamos passando, às vezes eu estou passando por um problema que eu não sei mais como fazer. Às vezes eu já orei, já jejuei, já pedi oração para o pastor, já pedi oração para a irmã e a coisa continua do mesmo jeito. E muitas das vezes eu preciso ouvir o que Deus fez na vida da outra irmã. Muitas das vezes eu preciso dar ouvido ao outro irmão, o que Deus fez na vida dele. E muitas das vezes, às vezes as pessoas querem falar, querem falar para nós o que Deus fez. Às vezes, para alguma pessoa, às vezes é pequeno o que Deus fez na vida daquele outro. Mas talvez para nós é a nossa gota de ânimo, é a nossa injeção de ânimo, para que nós venha a entender que assim como o Senhor fez na vida dele, Ele também pode fazer na minha, né? Se eu obedecer, porque o Senhor fala, se creres, verás a glória de Deus, né? Então eu preciso ter fé, acreditar e confiar e perseverar. Se eu não ter essas duas injeções de ânimo na minha vida, se eu não ter como base na minha vida, fica muito difícil eu falar para alguém que Deus é bom, porque se nem eu mesma acredito, como que eu vou falar para outra pessoa, né? Mas o Senhor sempre nos ensina que se nós obedecermos, se nós confiarmos, se nós ter fé, vai acontecer. Pode não ser no nosso tempo, porque nem tudo é como eu e você quer. Porque às vezes nós oramos tanto, Senhor, eu já orei tanto, Senhor, pedindo isso, e veio outra coisa totalmente diferente. Mas é porque eu não sei o que é bom para mim, mas o meu Pai sabe o que é bom para mim. Ele sabe do que eu sei o que eu preciso, mas Ele sabe do que eu estou necessitando. Muitas das vezes o que eu pedi para Ele em oração não é exatamente isso que eu estou necessitando, né? E Ele dá exatamente aquilo que nós necessitamos. Nesse momento quando Ele encontrou Marta e Maria,
Marta estava preocupada, que é também a preocupação de muitas pessoas hoje. É a preocupação, eu vou agradar o irmão, eu vou pregar bem, eu vou me esforçar, eu vou fazer um esboço, eu vou fazer isso. Porque tem gente que passa um ano fazendo um esboço para fazer uma pregação. Mas não para agradar a Deus. Muitas das vezes é para agradar o irmão, para agradar o pastor. Não, eu tenho que fazer bonito, porque vai vir um irmão de fora, de outro lugar, então eu tenho que fazer bonito. Só que não se preocupa se aquele fazer bonito, porque o Senhor gosta de coisa organizada, mas uma coisa que agrada a Ele. Às vezes a pessoa não se preocupa se aquele esboço organizado, aquele esboço detalhado, está agradando ao Senhor. Vai exaltar o nome do Senhor em algum momento. Igual a irmã falou no início, que muitas das vezes tem alguns que hoje sobe no púlpito para se exaltar, para se vangloriar, não para exaltar o nome do Senhor. Né? Então aqui, inocentemente, ela queria agradar muito a Jesus. Muito, ela queria muito agradar a Ele. E ela, inocentemente, ela achou, eu acredito que inocentemente, hoje muitas das vezes as pessoas fazem não inocente, faz mesmo por se querer se exaltar mesmo, né? Mas eu creio que inocentemente ela achou que ela fazendo ali tudo ajeitadinho, arrumando a comida, ajeitando, organizando, para ele ia ser perfeito, entendeu? Tava bom. Mas quem escolheu a melhor parte foi a Maria. Aí eu creio que ela se perguntou, meu Deus, mas eu aqui me descabelando, tô suada, cansada, fazendo tudo, e essa mulher só sentada escolheu a boa parte, né? Porque muitas das vezes tem um irmão que diz assim, mas aquela irmã chegou ontem, a irmã já subiu no púlpito, a irmã já está no círculo de oração, a irmã já está orando, a irmã já está no gesto. O que aconteceu? Que eu estou com 2 anos aqui e eu nunca fiz nada, o pastor nunca me botou para mim fazer nada. Mas não é exatamente o que chegou com 2 anos ou com 2 dias. É da forma que você está se doando para o Senhor. Porque quando nós se doamos para o Senhor verdadeiramente, não é contagem regressiva, mas sim o que nós temos em nosso, que nós vamos passar, porque a palavra fala, né, que nós transmite aquilo que está em nós, aquilo que está em nosso coração. Então, se nós estamos servindo ao Senhor verdadeiramente nós vamos expor aquilo que está em nós, aquele amor, aquela dedicação, aquele esforço para servir a Deus, né? Para dizer o quanto Deus cura, o quanto Deus salva, o quanto Deus liberta, o quanto Deus é bom, o quanto Deus foi maravilhoso com você, porque eu digo todos os dias, eu sou um milagre da parte de Deus. Quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, eu sou um milagre nas tuas mãos. E todos os dias, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, nunca deixe eu sentir saudade de onde o Senhor me tirou. Nunca deixe eu olhar para trás e sentir saudade de onde o Senhor me tirou. Porque hoje eu falo como testemunho, mas confesso que tenho vergonha. Não que nunca, graças a Deus, nunca roubei, nunca matei, nunca usei droga, mas hoje em dia a gente vê as coisas que a gente fez lá atrás, que a gente vê hoje, meu Deus, Senhor, será que só o Senhor para perdoar? Porque nós mesmas, muitas das vezes, nós não conseguimos perdoar. Até ontem foi falado sobre isso na igreja, que muitas das vezes nós conseguimos fazer tudo, mas nós não conseguimos perdoar o que o irmão fez com nós, o que o outro falou para nós, né? Mas Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele nos ama e ele não, a palavra é tão linda quando ele fala assim, né? Que ele não olha como o homem vê, né? Deus vê diferente. Porque glória a Deus, porque eu me pergunto, Senhor, se o Senhor visse como o homem vê, estaria todo mundo ferrado, Jesus. Ô, Jesus, só Jesus mesmo. Porque muitas das vezes o outro julga o outro pela aparência. Ah, mas aquele irmão, rapaz, que dele não tem jeito não, dele já é um caso encerrado. Mas para Deus, aquele que não tem jeito para o homem, para Deus ele é um vaso que o Senhor está modando, né? O Senhor está quebrando e o Senhor moda, né? Então aqui, eu creio que ela ficou, meu Deus, mas fiz tudo, eu estou cansada, Senhor. E o Senhor ainda vem dizer que Maria escolheu a boa parte sentada.
porque ela sentou e ouviu, porque quando a gente senta para ouvir uma coisa, a gente vai entender, embora a gente não entenda tudo daquela que você está ouvindo, mas alguma coisa vai ficar na sua mente, alguma coisa vai entrar no seu coração. Então ali, ela parou para ouvir o que ele falava, né? E creio eu que ela ficou assim tão abismada que eu creio que às vezes na igreja eu me sento e fico assim, ó, como diz a irmã Maria, abobalhada, né? Abobalhada, que a pregação é tão boa assim que a gente fica abobalhada de ouvir. Aí eu gosto muito de observar porque a gente não aprende tudo, não fica tudo na cachola, mas aí tem coisa que a gente fica assim lembrando direto, aquela pregação falou disso e foi forte. Então, foi isso que Maria fez. Maria sentou, ouviu o que o Senhor estava falando. Para ele não importava, como hoje também não importa, se nós vamos estar arrumados, se nós vamos estar pintado, penteado. O que importa é se o nosso coração está puro e contrito com ele. Se nós estamos servindo a ele verdadeiramente, se nós estamos fazendo com amor. Porque quando nós fazemos para Deus, nós temos que fazer com amor. Não porque ele precisa de mim e de você, mas porque é necessário que nós façamos para Deus com amor. Eu falo assim, tudo que eu vou fazer para o Senhor, eu quero que o Senhor dobre a porção de amor no meu coração. Porque tudo que eu vou fazer, eu quero fazer com muito amor. E quando a gente vai fazer algo para Deus, é diferente. É muito diferente. Você faz assim, tem um impulso tão grande assim, aquela vontade de fazer, aquela vontade de estar ali. É muito agradável. Como a palavra do Senhor fala, né? Quão agradável é a palavra do Senhor. Então, quão agradável é você estar num ambiente onde você sente a presença de Deus, né? E quando a gente vai para a casa de Deus, é muito bom. Quando eu vou limpar a casa do meu pai, às vezes eu chego lá cedo, para ir 3 horas, eu vou mais cedo, porque aí às vezes eu me deito no chão, porque é muito bom deitar no chão da igreja, parece assim que você está numa cama, aquela melhor cama, é a melhor cama, é muito bom. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós para ouvir, nós vamos entender o propósito de Deus, que Ele quer para mim e para você. Né? Porque o Senhor nunca quer que nós vamos se esforçar tanto para conseguir algo aqui na terra, mas que nós venhamos se esforçar para conseguir algo lá de cima. Eu sempre falo, hoje em dia a população está tão atarefada, tão ocupada, tão atediada, que se eles estivessem se preocupando com o reino, eles teriam um galardão bem grande para receber. Porque aqui na terra é só fadiga. Aqui na terra nós se cansa, nós se aborrece, nós trabalha, quando dá no final do mês, às vezes não dá nem para pagar as contas direito. E aí a gente vai ver, meu Deus, eu trabalhei tanto e o que foi que eu fiz? Muitas das vezes, esses dias eu tava até comentando com a irmã assim, muitas das vezes tem gente que trabalha tanto, mas trabalha, mas esquece até de pagar o dízimo ao Senhor. Que ela se empolgou tanto, às vezes a pessoa se empolgou tanto com aquele pagamento, com o dinheiro, trabalhou, eu tenho que comprar isso para minha casa, que eu vi aquele jarro, a coisa mais linda, eu tenho que comprar aquele jarro, vai lá comprar o jarro. Amiga, eu passei na loja, eu vi um tapete tão lindo, eu tenho que comprar aquele tapete. E aí, a irmã compra tapete, compra jarro, compra tudo. Quando vai ver, cadê o dízimo do Senhor? Meu Deus, esqueci, não deu. Tá faltando tanto pro dízimo. Às vezes, a irmã não levou o dízimo todo, não porque a irmã a irmã não tinha, mas sim porque a irmã gastou demais com algo que não era necessário, e quando foi ver, o dízimo do Senhor estava pela metade. Né? E hoje em dia a gente vê muito acontecendo isso. A gente se atarefa, hoje em dia os filhos, às vezes nós se atarefamos muito com nossos filhos, porque hoje em dia muitas das mães tem aquela coisa, tenho que dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? E aqui a gente vê que Maria, ela não estava preocupada, né? Ela não estava preocupada se ela ia comer,
se ela ia tomar banho, se ela ia dormir. Ela estava preocupada em ouvir o que o Senhor estava ensinando. Ela estava preocupada em ouvir o que ele estava passando para ela. Porque daquilo que ela ouviu, ela tirou proveito. Daquilo que ela ouviu, ela colocou no coração, né? Ela colocou no coração, então ela poderia também a fazer com outras pessoas, né? Passar para outras pessoas, assim como as irmãs, eu creio que as irmãs, aquelas que moram perto, irmã pregar, às vezes a irmã não deu para ir para a igreja, a irmã, alguma imprevisto acontece, porque imprevisto acontece também na vida de crente, né? E crente é o que é mais atribulado, é o crente, porque o crente, misericórdia, o crente todo dia está na prova. Eu digo para a irmã Maria assim, irmã Maria, no dia que o crente não tiver uma prova para contar, ele está desviado. Pode se converter. E aí, irmã, ontem você não foi para a igreja, mas a palavra foi tão boa, irmã, a palavra foi forte. A irmã vai lá, fala qual foi o livro que foi falado na igreja, que foi lido, qual foi a pregação, qual foi o tema da pregação. E aquilo vai fazer com que a irmã se alimente, mesmo a irmã não tendo ido para a igreja, vai fazer com que a irmã se alimente. Por que a irmã foi fazer isso? Porque a irmã ouviu, porque a irmã prestou atenção, porque a irmã ficou observando o que o pastor estava falando ali. Então a irmã conseguiu passar para outra irmã aquilo que a irmã não estava escutando, mas ela conseguiu. Assim era Maria. Maria, ela estava escutando, porque ela também poderia passar para outras pessoas aquilo que ela estava entendendo. Aquela palavra que ela entendeu, aquele obedecer. A gente vê que a obediência dela foi muito grande. Ela obedeceu e ficou ali. Enquanto, muitas das vezes a gente pensa, né, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que organizar, porque hoje o irmão vai lá para casa, eu tenho que fazer uma comida, eu tenho que ajeitar tudo para ajeitar que o irmão vai chegar. E muitas das vezes o irmão vai lá, não é nem para ver se a sua casa está arrumada, não é nem para ver se a irmã tá arrumada, com o cabelo penteado ou com o cabelo assanhado. Às vezes o irmão está precisando de uma palavra. Às vezes o irmão está tão atormentado que o irmão quer ouvir uma palavra. Em vez da irmã sentar para dar uma palavra da parte de Deus para o irmão, a irmã fala, irmão, vamos aqui, eu fiz um bolo, vamos aqui tomar um café, comer um pedaço de bolo. E aí o irmão, para não ser mal educado, o irmão vai, mas no coração do irmão ele está, mas eu queria uma palavra, queria tanto ouvir uma palavra, porque às vezes nós podemos abrir a Bíblia e ler aquela palavra, mas muitas das vezes nós queremos ouvir do irmão, de outra pessoa, da boca de um irmão, da boca de uma irmã, da boca de uma pessoa, uma palavra de conforto, uma palavra a qual vai nos confortar, ou a qual vai nos confrontar, porque também nós precisamos, às vezes, de uma palavra de confronto. Às vezes nós estamos tão acomodadas que nós precisamos daquela palavra assim que puxa na orelha mesmo, que puxa na orelha da irmã, que é para a irmã entender que ela trabalha para Deus, ela trabalha para o reino, ela vive para o Senhor. Às vezes nós precisamos daquela palavra que o papai vai puxar na orelha, desceu o cajado de Moisés, né? E aí quando nós paramos para ouvir o Senhor, quando nós paramos, que nós ouvimos o Senhor, nós vamos colocar no nosso coração aquilo que o Senhor tem passado, aquilo que o Senhor falou. Nós vamos entender, nós vamos colocar em prática, né? Se nós não fazemos, nós vamos passar a fazer. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, porque o Senhor fala, em todos os momentos o Senhor fala, seja obediente, né? Tenha fé e tenha obediência. Tenha fé e tenha obediência. Muitas das vezes nós temos a fé, mas não temos a obediência. E muitas das vezes nós temos a fé, a obediência, mas não temos as obras, né? Lá em Apocalipse vai falar sobre as obras, né? Que o Senhor conhece as nossas obras. Então, não que nós vamos ser salvos pelas obras, mas também nós temos que ter obra, né? A palavra fala, né? A fé sem obra, ela é morta, né? Então, se nós não temos fé e nem temos obra, ou então nós temos fé, mas nós não temos as obras, às vezes nós temos que ter obra, nós temos que ter atitude. Muitas das vezes, algo para acontecer na minha e na sua vida, está precisando de nós obedecer, de nós ter atitude. Irmã, hoje eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinha no meu canto, eu estou aqui, vou ficar só ouvindo. Ouve, é melhor ouvir do que falar, é melhor ouvir do que sacrificar, né? A palavra fala. Então, quando a gente ouve, mas a gente vai aprender. Quando nós sentamos para ouvir, nós vamos aprender.
Embora nós não aprendamos tudo naquele momento, mas nós vamos aprender, nós vamos entender o que o Senhor tá passando para nós naquele momento. O que o Senhor está falando para nós através da boca da irmã. Às vezes a irmã Germana vai estar falando uma palavra, e às vezes tem 2, 3 ali só conversando, tarará, tarará, mas tem um ouvindo. Aquela que está ouvindo, que está observando aquela palavra, ela chegar em casa, se ela for uma praticante da obra do Senhor, ela chegar em casa, ela vai lá na Bíblia dela, ela vai lembrar o versículo, ela vai lembrar o capítulo e ela vai aqui, ó. Se ela não lembrar o versículo, mas ela lembra o capítulo, ela vai marcar e ela vai andar na Bíblia até ela achar aquele capítulo que a irmã estava falando. Aí ela vai ler. Às vezes não é a mesma versão, mas vai ter alguma coisa que vai bater com o que a irmã estava falando, né? Então, nós precisamos mais sentar e ouvir, né? Sentar e ouvir o que Deus tem falado para nós. Nós estamos num tempo que o Senhor está fazendo tudo, né? Está tudo acontecendo e muita gente não está entendendo, muita gente não tá observando. E eu creio que essas pessoas que não estão entendendo nem observando é porque não está lendo a Bíblia e também não está parando para ouvir, né? Não está parando para ouvir, porque quando o Senhor fala, eu creio que quando Maria senta aí para ouvir o que o Senhor está falando, aqui nada vai passar despercebido na frente dela. A única coisa que passou despercebido na frente dela foi ela se levantar para ajudar a Marta. Isso aí ela nem pensou, nem passou pela cabeça dela fazer isso, né? Mas ela pensou em ouvir, sentar, ouvir, observar. E é isso que está faltando no meio de muita gente. Mas eu creio que no nosso meio, em nome de Jesus, eu creio que cada irmã aqui está ouvindo, está observando, está sentada, está conversando, está escutando e vendo o que o Senhor está fazendo. Porque a gente está vendo, irmãs, que tudo está acontecendo. Então, não é mais hora de brincar. Não é mais hora de brincar de ser crente, não é mais hora de brincar de ir para a igreja, não é mais hora de brincar de brinca-esconde, já passou, esse tempo já passou. Não é tempo de se afadigar com as coisas da terra, mas é tempo de se afadigar com as coisas do reino. É tempo de buscar o alto, é tempo de olhar para cima, né? E conquistarmos o nosso galardão lá em cima. Até porque a palavra fala sobre o tesouro, né? Não conquistar tesouro na terra, né? Porque o daqui da terra, ele não tem serventia, né? Então, o que nós temos que olhar é para o alto. Olhar para o alto é olhar para o que o Senhor tem feito, para o que tem acontecido. A gente vê nação contra nação, pessoas, uns matando os outros. Hoje mesmo eu estava comentando com a minha cunhada sobre um caso que teve aí que para mim ali não é pastor, ali é um demônio solto dizendo que é pastor, porque um pastor de verdade, o que é pastor de ovelha, esse é pastor de bode, porque pastor de ovelha de verdade, ele é um pastor que ele aconselha, ele conversa, ele puxa a orelha quando tem que puxar, porque a palavra também fala que nós devemos repreender o irmão em amor, né? Se o irmão, porque nós aceitamos, o Senhor aceita todos nós, independentemente de como nós estejamos, mas ele não permite que nós permaneça como nós chegamos. Porque sendo assim, não precisa sair do mundo, né? Porque se nós vamos servir a Deus, é uma decisão que nós tomemos. Então, se nós decidimos a servir a Deus, é porque nós temos que fazer uma escolha. E a nossa escolha é servir a Deus, ser obediente a Deus, ser temente a Deus. E ter mudanças de vida. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar o nosso hábito. Não que, irmã, mas eu não consigo mudar a minha veste. Mas o Espírito Santo muda. Se der lugar, o Espírito Santo muda. Porque não, mas roupa não leva ninguém para o céu, não leva. Mas o crente de verdade, ele sabe como se vestir, ele sabe como se comportar, ele sabe que roupa ele deve usar, né? Quando ele é crente verdadeiramente, quando ele é crente em Jesus, ele sabe que roupa ele vai usar. Então, é disso que nós devemos se preocupar, é como que nós estamos diante do Senhor, se nós estamos agradando a Deus. Nós temos que se perguntar, Senhor, será que eu estou te agradando? Será, Senhor, que eu estou te ouvindo direito? Será que eu estou te observando direito? Será que eu estou agradando ao Senhor com minhas atitudes, com minhas palavras, né? Com o que eu tenho feito na tua casa? Será que tem te agradado? É isso que nós temos que se preocupar. E se preocupar com o irmão quando o irmão não vai para a igreja. 2 dias, 3 dias, 4 dias, o irmão não foi para a igreja. Vamos se preocupar com esse irmão, saber o que está acontecendo.
Mas também, se ele não quiser, também a palavra não faz com que nós adule o irmão para ir para a igreja, né? Nós temos que ir lá, conversar, saber o que está acontecendo. Mas também o irmão tem que se posicionar. Muitas das vezes tem gente que não vai para a igreja porque o marido não deixa. Ah, hoje meu marido estava em casa, ele não deixou. Não fui para a igreja porque meu marido não deixou. Então, amada, é hora de botar o joelho no chão, orar e pedir para o Senhor converter esse homem. Converter esse homem. O Senhor vai fazer alguma coisa, mas que impedir de o servo de Deus ir à casa do Senhor não pode. Então, muitas das vezes, nós precisamos sentar e ouvir. Nós precisamos ver o que está acontecendo nesse mundo. Porque esse mundo está acarretado de tanta coisa. É pastor dizendo que é pastor, que não é pastor. É tanta coisa dentro das igrejas. E a palavra fala, né, que ia acontecer. E nós estamos vendo que está tudo acontecendo. Às vezes, tem igreja que a gente olha, aqui mesmo na minha cidade, não falando, meu pai, debaixo do sangue do Cordeiro, mas é uma verdade. Tem igreja aqui na minha cidade que a gente não sabe se lá é uma igreja ou é uma boate. Né? Então, nós devemos ter cuidado com lugares também onde nós vamos, né? Onde nós se congregamos, se realmente está ensinando o que a Bíblia está falando. Que nós não venhamos se apegar à doutrina de homens, mas que nós venhamos se apegar à doutrina do nosso Pai, aquela que Ele deixou para que nós seguíssemos. Porque a Bíblia é o nosso manual. Assim como tem o chefe de cozinha precisa de um manual de receita, nós temos o nosso manual para subir para o céu. Só não sobe se não seguir ele. Se seguir, sobe. É difícil? É. Porque fácil não é, não. Mas impossível não é, não. É na luta mesmo. É lutando, é derrubando um leão aqui, é derrubando um gigante ali, é expulsando uma serpente aqui, é derrubando um demônio para ali, é assim que a gente vai seguindo em frente, né? E essa palavra, minhas amadas, agradeço a Deus, em primeiro lugar, e agradeço às irmãs. E aqui, irmãs, é que nem eu falei, eu não fiz esboço porque eu não sou pregadora, não sei pregar, mas o que eu falei, o que saiu aqui foi o que o Senhor colocou no meu coração. Não foi nada de mim, mas sim que o Senhor colocou no meu coração. Não era exatamente o que as irmãs estavam esperando, mas eu creio que deu para entender alguma coisa, em nome de Jesus. E eu agradeço às irmãs, agradeço a Deus em nome de Jesus, e agradeço às irmãs muito do fundo do meu coração. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que o Senhor venha continuar usando cada uma de vocês, que o Senhor venha cobrir com o sangue do Cordeiro, que o Senhor venha dar sabedoria do Espírito Santo para cada um de nós, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.